no decorrer da mensagem, mantenha a Bíblia aberta para você acompanhar o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 7. Se voltarmos a nossa atenção para o que Deus preparou para as nossas vidas nessa noite, eu tenho certeza de que a vida de muita gente será mudada para melhor nesta noite. Romanos capítulo 7, versículo 7. Só os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra: Que diremos, pois? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Repita comigo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Senhor, tu estás me ouvindo? Eu estou aqui para receber a tua palavra. Fala comigo, porque eu preciso de uma resposta e entender o mais profundo da tua vontade, e te louvarei. Amém. Podeis assentar? Queridos, esse texto, ele demonstra algo muito profundo, mas requer muita diligência, atenção, para que nós possamos compreender
a profundidade do que a Bíblia está nos falando. O tema da mensagem desta noite nós já frisamos nesta noite. O tema é: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essas palavras foram mencionadas por alguém que tinha propriedade e experiência para contar, para compartilhar. Nós estamos falando acerca do apóstolo Paulo. Existem acontecimentos na vida dos seres humanos em que muitas das vezes são ignorados ou tratados com menos atenção, sendo que deveriam ter mais atenção a elas, a eles. Sabemos que a obra de Deus é composta de membros do corpo de Cristo. E como nunca nos dias de hoje nós temos visto um oscilamento muito grande, desenfreado, de pessoas que outrora estavam firmes e hoje não estão mais. Pessoas que estavam presentes e hoje estão ausentes. Eu quero afirmar a vocês que estão no templo e que estão em casa, de que a nossa presença não é sinônimo de que nós somos melhores e mais fortes do que os que estão ausentes, mas sim a perseverança, a insistência e a resistência que está em nós, porque tomamos uma decisão de permanecer, tendo o livre-arbítrio de decidir também nos ausentar. A Bíblia está falando acerca de experiências vividas por Paulo. Ele não está contando a história de outros, ele não está se referindo a alguém que ele conhece, ele está citando acerca de si mesmo. É muito fácil a gente usar pessoas como exemplo, sendo que às vezes podemos usar a nós mesmos, seja com as boas experiências ou com as más experiências. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos, baseado no texto que nós lemos, são voltados à palavra, ao destacar o versículo de número 9. Enquanto Paulo não conhecia a lei de Deus, o pecado em si era livre, mas a lei impôs limites. Porque outrora Paulo era Saulo de Tarso, tinha carta branca para matar e prender aqueles que serviam ao Senhor. Era um homem sanguinário, era um homem cruel, não tinha misericórdia, não tinha amor no seu coração, o oposto, ira, mágoa e rancor, é o que fazia parte de seu coração. E além disso, ele vivia uma vida de pecados constantes. Tudo que Saulo fazia, aos seus olhos era normal. Seus erros, suas falhas, seus pecados abomináveis diante de Deus, para ele era normal. Assim como também nos dias da atualidade. A geração que vive no mundo pecaminoso, peca todos os dias, e é como se fosse normal. Ai de nós, se chegarmos para alguém lá de fora, e dizermos que o que eles estão fazendo é pecado. Até diante de um evangelho artificial, que nós temos visto sendo pregado todos os dias, em que estão colocando o pecado de lado. Agora tudo é normal. Pecado foi convertido em religiosidade. Se você falar acerca do pecado,
te chamam de religioso. Não querem mais combater o pecado. Ele existia, ele existe, mas eternamente ele não vai existir. Então a vida de Saulo era uma vida embaraçada, desenfreada. Seus deleitos, vontades, querer, até que ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve um encontro com o Senhor, ele ainda não conhecia a lei. Ele conhecia o pecado, ele conhecia suas vontades, ele andava na contramão da lei. Mas a partir do momento em que ele conheceu a lei impôs limites ao pecado. A Bíblia diz claramente, no versículo de número 10, que o mandamento do Senhor é para a vida e não para a morte. Observa o que está escrito: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ele não conhecia a lei. Escute isso aqui. E o que é a lei? Os mandamentos do Senhor, os princípios, as ordenanças, os seus limites. Já viu que o mar, ele vai até um determinado limite? E quem já foi no mar sabe do que eu vou dizer. Você pode até jogar várias garrafas PETs na praia, você pode até jogar um coco seco na praia, as ondas puxam para dentro, mas ao entardecer ela joga tudo para fora que a ela não pertence. Por isso que o ocorrido lá na Líbia, onde morreram centenas, milhares de pessoas, até os dias de hoje, os corpos de pessoas que foram arrastados nas enchentes para o mar está devolvendo para fora, porque a ele não pertence. Tem limites para as águas do mar, só avança se Deus permitir. Assim é na minha, na sua, na nossa vida. Existem limites. Eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso ir aonde eu quero. Não estou generalizando. Às vezes o Senhor nos permite, mas tem coisas que não cabe a nós. Então, quando ele conheceu a lei, ele se assustou. Por que ele se assustou? Porque outrora ele praticava algo que agora ele não pode mais praticar. Porque a lei impôs limite no pecado. E o mandamento que ele pensou para ele, que era para a vida, ele pensou em momentos que era para a morte. Em outras palavras, o que ele pensou que era bom para ele, no fim de tudo era ruim. Lembra do que o sábio Salomão diz em Provérbios? Existem caminhos que aos olhos do homem são caminhos de paz, mas o fim deles são caminhos que conduzem à morte. Então ele passou a entender, porque quando ele começou a perceber, eu não posso fazer isso, eu não posso praticar aquilo, a minha vida agora é completamente diferente. Mas de início ele começou a contender, porque ele pensou que o mandamento não era para a vida, ele pensou que o mandamento era para a morte, mas depois ele entendeu que realmente era para a vida. Terceiro lugar, a lei do Senhor é espiritual, porém o pecado é carnal. Está no versículo de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual,
mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Observa que ele usa a si mesmo como exemplo. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ele reconhece seu estado, a sua situação. E uma das coisas que falta na geração de hoje é o reconhecimento próprio. Em quarto lugar, ele mesmo não concordava em fazer o mal, mas o fazia, mesmo não querendo. Teve momentos que ele fez o que ele não queria fazer. Isso acontece conosco todos os dias. E às vezes a gente pensamos somente em conceito de pecados, mas isso abrange todos os sentidos da nossa vida. Vou lhe provar. O crente tem diabetes, e o médico orientou a ele dizendo: você não pode comer pudim, você não pode comer bolo de chocolate, você não pode tomar Coca-Cola. Aí ele diz: eu vou seguir as normas, que eu quero ficar vivo, né? Vida longínqua, minha esposa ainda está nova, se eu morrer, ela casa de novo, então vou me cuidar. Você está determinado. Mas de repente você vai fazer uma visita na casa de alguém e a pessoa chega diante de você e diz: surpresa! Aí você diz: o que é que foi? Olha o que eu fiz para você. Aí alguém vai lá e tampa o olho dele. Pensa aí o que que é. Não sei. O que você mais gosta? Não acredito. Acredite, sério. Quando abre o olho, pudim. Aí ele já esquece que ele disse que não podia comer. O doutor falou, ele havia determinado, e ele vai lá e come. Ele não queria, mas comeu. E aí come até demais. Aí quando termina diz: meu Deus do céu, comi demais, meu pai, misericórdia. Não era para ter comido nem um pedacinho. Comeu tudo. Já viu que tem crente que ele diz assim: a partir do dia 1º, vida, passa ano, nada de vida nova, velha vida, costumes velhos, atitude velha, comportamento velho, só muda o número do ano. A partir do dia 1º eu vou orar mais, eu vou consagrar mais, eu vou me dedicar à obra de Deus, vou abraçar a causa, vou ajudar os pastores, vou ajudar a liderança, vou me empenhar em fazer a obra de Deus. O ano entra e o ano termina e ele ainda não fez. Existe um conceito que todos nós devemos orar a Deus. Eu converso muito com a bispa, a gente estava falando acerca disso. Responsabilidades são distribuídas. E quando pegamos a responsabilidade, eu estou falando de forma geral, muitos dizem: que maravilha, lembrou de mim, o Senhor me escolheu, me deu uma responsabilidade para eu fazer, e vou botar para quebrar, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o tempo se passa, quando pensa que não fizemos nada. Agora, escute o que eu vou te dizer: 99% não é porque nós não queremos fazer nada. Queremos fazer, mas às vezes não temos força, às vezes não temos ânimo para fazer. Há uma batalha espiritual travada, porque quando você diz: eu vou fazer algo para Deus, o diabo, os demônios se levanta e diz: vamos trabalhar. Ele não vai conseguir fazer, ela não vai conseguir fazer. Aí vem uma batalha, aí bate um desânimo, aí bate uma fraqueza, e muitos pensam em desistir. Já viu que tem gente na igreja que briga por cargo? Eu pastoreei uma igreja que, quando chegava no dia da posse, pastor Hinaldo, se a irmã não tivesse um cargo, ela já saía valente, não esperava nem o culto terminar. Se não chamasse ela, valente que só.
Os anos se passaram, a época ela veio visitar aqui, ela até contou aqui o testemunho, disse: irmãos, eu era assim, desse jeito, fui ovelha do pastor Joab, e se não me desse cargo, eu brigava. Aí hoje, sabe como é que ela age? Quando o pastor vai entregar um cargo, ela se esconde, ela não quer mais, ela foge da responsabilidade. E a palavra de Deus nos diz que tudo que nos vier à mão para fazer, faça o seu melhor, faça aos homens como se estivesse fazendo ao Senhor. Então ele está dizendo que ele faz, ele cometeu, ele teve ações, atitudes, comportamentos que ele não concordava em fazer, mas fazia. É lá no versículo de número 21, olha o que diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele quer fazer o bem, mas parece que o mal está com ele. E o que acontece em questão disso? Por que é que passamos por situações como essa? Irmão, o pecado nunca vai chegar se apresentando: my name is pecado. Não vai. Ele vai chegar devagarzinho. E ele não tem pressa. Ele tem todo o tempo, porque a única função dele é essa: é vir ao nosso encontro. É por isso que cabe a cada um de nós vigilância. Nós estamos aqui dentro do templo. Se uma irmã passar aqui e subir as escadarias lá para cima, sozinha, eu devo ir depois? Por quê? Vigilância. Só se for minha esposa. Mas tem gente que gosta de se aventurar. Vou dar uma olhadinha se tem teia de aranha lá em cima. A irmã subiu e ele sobe atrás. Você está entendendo? A irmã está saindo sozinha no carro, dirigindo. Aí ele encosta lá e diz: irmã, tu podes me dar uma carona, santa? Tu estás indo para onde? Ela diz: eu estou indo para o Gama. Disse: eu vou para onde você me levar. Estou disponível. Falta vigilância. Porque o pecado ele vai entrando. E na maioria das vezes pecamos sem nem perceber. Quando pensa que não, a bagaceira é feia. Quantos ministérios destruídos, casamentos rompidos, famílias espalhadas, esposo para um lado, esposa para o outro, e os filhos no meio do contrito, não sabe se fica com o pai, se fica com a mãe, tudo conclusão, consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Tem gente que não gosta de fazer hora extra porque não gosta de trabalhar, mas faz questão de querer o pecado. A consequência é a morte. E tem muita gente que pensa que a morte já vem logo morte física. O pecado não tem pressa, primeiro vem a morte espiritual. Os sintomas são terríveis. Toda pessoa, quando se afasta da vontade e dos princípios de Deus, ela começa a ter atitudes que saem de dentro dos padrões bíblicos, da vontade de Deus. Porque nós precisamos entender que quando nós falhamos, o que nós devemos fazer é se arrepender, confessar e deixar. Não é se arrepender e omitir. Não é se arrepender e abafar. Não é se arrepender e esconder. Está cheio de crente se autodisciplinando. Irmão, eu já pastoreei igreja, obreiro, estou falando de obreiros, obreira, que disse: ó, eu estou 2 meses de banco. Olhei e falei: como assim, rapaz? O pastor é eu. Se tem alguém que tem que determinar o tempo, é o pastor. Ele vai orar e pedir direção
a Deus. Mas tem crente que se disciplina, se dá tempo. Não pode. Você tem um pastor, o líder espiritual que está sobre a sua vida. E glória a Jesus que nós não vivemos a época que eu era ainda criança, irmão. Que maravilha. Porque hoje em dia você chega para o pastor, estou falando de pastores que são homens de Deus. Baixa o fundo só um pouquinho. Você chega e diz: pastor, pequei, preciso conversar com o senhor. Ore por mim. O pastor vai lá, ora, aconselha, pede direção a Deus, aplica a disciplina. Porque disciplina, irmão, não é taca de Jeová. Disciplina não é castigo. Disciplina é um tempo, é um período que a pessoa fica à parte para reflexão, para entender e compreender que não vale a pena sair da direção de Deus. É isso. É desse jeito. Mas tem muita gente enferma espiritual, não sara. Por isso não consegue firmar na presença de Deus, porque peca. Aí, ó, vou dar só um tempinho aqui e depois tudo normal. Não é desse jeito. Então você procura o pastor, é um homem de Deus. Não é aquele tipo de pastor que você confessa de manhã e à noite ele diz aqui: irmãos, eu disciplinei um irmão esta tarde. Aí não tem jeito, irmão. Pastor com sabedoria que ora, trata da ovelha, e aí a ovelha cumpre o período de disciplina, e depois ela volta firmada na presença de Deus. Aí tem o tratamento espiritual. Ovelha conhece a voz do seu pastor. Ovelha conhece o cheiro do seu pastor. Pastor não mata a ovelha, querido. Quem mata a ovelha é lobo. Quem mata a ovelha é bode. Se você tem um pastor que você pode contar com ele, abraça a causa, confessa, se arrepende e deixa, e vai alcançar misericórdia. Misericórdia. Eu vi um vídeo hoje, o camarada em cima de um palco, dizendo que todas as práticas, que agora não pode nem falar, agora que diz que é preconceito, é intolerância religiosa, e dá até cadeia, dizendo: você pode ser o que você quiser, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser os dois ao mesmo tempo, tem problema nenhum, não é pecado. Quem diz que não é pecado, irmão? A Bíblia diz claramente que é pecado. Agora, porém, o Senhor abomina o pecado, mas não abomina o pecado. Tem que abraçar essas pessoas, tem que estender as mãos por essas pessoas, tem que orar por eles, para que Deus venha libertá-los e fazer deles homens e mulheres de Deus na presença do Senhor. É assim que funciona. Aleluia. Existe uma batalha dentro de nós, uma batalha entre o homem interior e o homem exterior. Primeiro, o homem interior é o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? Quando entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Exteriormente, aleluia, interiormente. Agora, o homem exterior, que é o que está por fora, é o homem carnal, é a carne. E carne, irmão, deseja carne. E como é que eu venço isso? Alimentando o espírito e matando a carne. Há uma batalha, um contrito travado, porque nenhum de nós tem a mesma base, tem a mesma estrutura. Você pode ir em uma casa e olhar e ver outra casa da mesminha do lado e olhar e dizer: é igualzinho. Não, aquela ali foi feita uma base e essa outra foi feita outra base. Não compare a sua vida com o seu vizinho. Não queira comparar a vida da tua esposa com a vida da esposa do vizinho e vice-versa. Não queira comparar a vida do seu filho com a vida do filho do seu vizinho. Não pode haver comparação. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Carne deseja carne. E nem todo mundo, irmão, consegue fugir, consegue resistir. Você está entendendo? Nem todo mundo é assim.
Uma vez eu pequei sem querer, sem nem perceber. E um obreiro aqui da igreja ainda, o obreiro estava em jejum. E aí eu cheguei para ele, eu não sabia, paguei um espetinho. E cheguei para ele e disse, ó, um espetinho. E ele sem querer falar, não, quero não. Falei, comprei para você, rapaz. É para você. Eu não quero, ele sem querer dizer que estava em jejum. Eu falei, se você não comer, eu vou ficar chateado. Eu paguei para você. Aí ele foi lá e comeu o espetinho. Aí quando ele terminou de comer, que ele veio me falar, eu estava em jejum, rapaz. O senhor me fez quebrar o jejum. Eu falei, ô Jeová, acabei de pecar, ó. Como é que pode? Induzindo o camarada a fazer o que é errado, sendo que ele estava no caminho certo. Carne vai desejar carne. É tempo da igreja militante na terra voltar aos costumes primários da igreja primitiva, voltarmos à oração, voltarmos ao jejum, voltarmos à consagração, voltarmos à união, à unidade, ao presencial no templo. Congregar em casa não vai fortalecer você, ter pastor online não vai fortalecer você, ceia online não vai fortalecer você. O membro tem que estar no corpo, acoplado no corpo de Cristo, tem que cultuar, tem que congregar, tem que orar, tem que consagrar, tem que jejuar, tem que buscar fortalecimento no Senhor. Senão vamos viver uma vida anêmica espiritualmente falando. Aleluia, aleluia. Então existe esse contrito. Olha o que diz no versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nós mesmos membros da lei, membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí eu volto aqui no versículo base, porque não faço o bem que quero, mas faço o mal, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quando a pessoa peca, consciência pesada, pequei. Só vai sentir arrependimento quem tem temor de Deus. Só vai quem tem temor, porque quem já vive uma vida constantemente de pecado não faz diferença, porque não vive a lei, não obedece os mandamentos, não obedece os ensinamentos, não está sujeito à palavra de Deus, não está nem aí, peca hoje, peca amanhã, peca depois. Mas quem tem o temor do Espírito de Deus, ainda que peca, depois vem o arrependimento. Senhor, meu Deus do céu, que vergonha, Espírito Santo. Que vergonha que eu estou de ti, Espírito Santo. Porque, irmãos, não tem como omitir de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Às vezes eu falo com o Espírito Santo e eu conversando com ele, eu falo, ô Senhor, como é que tem tanta gente que pensa que tem como esconder do Senhor? É impossível. A Bíblia diz, se formos para até debaixo da terra tu estás, em cima da terra tu estás, em cima da terra dos céus, tu, em todos os lugares da presença de Deus está, contemplando os bons, contemplando os maus. Ele vê, ele conhece, ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. A Bíblia diz que ele sonda os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, e antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Então é preciso ter vigilância. Às vezes fazemos o que não devemos fazer, agimos como não devemos agir. E para a gente finalizar aqui, porque são contritos vividos por Paulo, ele está sendo claro. Que negócio é esse? Eu não faço o bem que eu quero, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Pergunte assim para o seu irmão, e você? Já passou por isso? Às vezes, irmão, eu sou o único que já passei por isso. Será? Passamos por isso. Sempre passamos por isso. Eu estava vindo de lá para cá, e o diabo não perde tempo, missionária Terezinha. Eu estava vindo de lá para cá, e o camarada me deu uma fechada violenta.
bem no semáforo, estava no laranjado, dava para passar, ele brecou de uma vez na minha frente. Eu joguei e passei assim: ah, miserável, ruim de roda, bagaceira, sai da minha frente, infeliz. Aí quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou assim comigo: e que comportamento é esse? E que atitude é essa? Daqui a pouquinho tu vai pregar sobre isso, viu? Vigia. Às vezes fazemos o que não devemos fazer. Já viu que às vezes você está lá quietinho no seu canto, aí vem aquela vizinha querendo contender com você, alfinetar você, fala umas coisinhas para você, e às vezes a gente como crente fica mastigando a língua, né? Jeová, me segura, Jeová, me segura, porque noutra hora eu já tinha dado umas 10 pauladas na cabeça, Jeová. Agora me converti, sou uma nova criatura em Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Eu quero trazer aqui para a gente terminar 3 aspectos. 3 aspectos para vencer. Para vencer o quê? Para você vencer o mal que tenta se acoplar de você, fazendo com que em vez de você fazer o bem, você faça o mal. E como eu devo fazer? Como vencer? Primeiro lugar, não cometendo os mesmos erros do passado. E não olhes para trás. Só cai no mesmo buraco se você quiser. Só se quiser. Ou se tiver muita falta de atenção. Você está entendendo? Eu lembro que tinha um buraco no pedregal. Toda vez que eu passava no carro, pá, caía. Aquilo me tirava da bênção. Eu ficava indignado com aquilo, ficava valendo. Miserável. Como é que eu não vi ele? E quando chovia, aí que tampava de água, aí pancada dentro. Aí eu peguei e telei ele, falei: agora eu sei onde ele está. Quando foi na próxima que eu fui acelerando. Quando fui se aproximando dele, passei. E olhei assim no retrovisor. Fui. Desta vez tu não me pegou, não me pega mais. Você está entendendo? É desse jeito. Não olhes para trás. Para de ficar desenterrando o defunto. Para de ficar desenterrando o que você passou há anos atrás. Para de trazer para os dias de hoje aquilo que te feriu lá no passado. Olhe para a frente e viva uma nova história na presença de Deus. Avança. Prossiga. Isaías 43, versículo 18 e 19. Agora o pastor Hinaldo vai me ajudar aqui. Fique ligado, irmão, fique ligado. Agora vai começar a ficar melhor ainda, viu? Isaías 43, 18 e o versículo 19. Pode ler. Isso, Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Como é que é? Nem considereis as coisas antigas. Nem lembreis e nem considereis. Eis que faço uma coisa nova. Ok. Logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Ok. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ok. Olha o que Deus está dizendo. Não lembreis das coisas passadas. Não se apegue a elas. Que eu estou fazendo coisas. Deus tem coisas novas para entregar para muita gente, mas está preso nas coisas velhas. Você está entendendo? Viva o melhor de Deus para você. Se afaste daquilo que ficou lá atrás, que te prejudica, que só te coloca para baixo, aquilo que fere a sua alma, o seu coração. Fixa os teus pés na rocha e diz: Senhor, vem comigo, Senhor. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Vai servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
eu irei. Pois já tem a garantia, querido. Não temas, ser forte, ser corajoso. Aonde quer que fores, eu irei. Deus não desampara os seus. Deus não esqueceu da promessa. A promessa não perdeu a validade. Deus marcou esta noite para dizer para alguém: o teu passado ficou para trás. Prepara-te para viver coisas grandes, coisas melhores, coisas gloriosas. Te prepare para prosperar de forma ampla e completa na presença de Deus, porque Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas. Não olhes para trás. Lucas capítulo 17, versículo 31 e 32. Meu Deus, aleluia. Lucas 17, 31, 32. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ok. Pergunto para o seu irmão: você lembra da mulher de Ló? O próprio Jesus está dizendo: lembrai-vos. Porque quando chegar o grande dia do Senhor, não vai ter negócio de eu vou voltar para fazer tal coisa, eu vou descer do telhado. Tem que estar preparado. O que Deus tem para mim e para você é na nossa frente, diante, prosseguir. Lembrai-vos da mulher. Mas bispo, eu não sei o que a mulher de Ló fez. Gênesis capítulo 19, versículo 17 até o versículo 26. Gênesis 19, versículo 17 ao 26. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ok, o Senhor ia destruir a cidade. O Senhor enviou os anjos e o anjo disse: ó, escapa-te por tua vida. Se você olhar para trás, você vai morrer. E não olhes para. Mas ela foi levando a trouxa ali, levando as roupas. Ela vai indo e vai. Eu queria ver como é que está lá atrás. Eu queria ver o que está acontecendo lá. Eu queria voltar, dar uma passeadinha. Eu queria olhar, não estou suportando, porque tem gente que não suporta. De vez em quando tem que voltar lá atrás. De vez em quando tem que voltar lá naquele amigo de infância, naquela amiga do trabalho, naquele relacionamento alheio, naquele comportamento desenfreado. Não, querido, não olhes para, não cometa os mesmos erros do passado. Deus está falando claramente aqui. Se daqui para frente você cometer, não é mais por inocente. Segundo lugar, como vencer? Ajudando a levantar aqueles que caíram. Aí fica uma reflexão a nós, a mim, a você e a nós. Nós somos daqueles que ajudam a levantar os que caíram, ou somos daqueles que derrubam os que estão de pé? Quer vencer? Ajude a levantar os que, porque hoje pode ser eles, mas não estou profetizando, mas amanhã pode ser eu ou você. E se você ajuda a levantar alguém, você está plantando, um dia alguém vai ajudar a levantar você também. Tiago capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20, já estou concluindo. Tiago capítulo 5,
versículo 19 e o versículo 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ok, entendeu? É responsabilidade nossa. Percebeu que alguém caiu? Quando falamos no conceito da queda, não se refere, irmão, destacável somente em questão de pecados. Às vezes a pessoa caiu no desânimo, caiu na decepção, caiu na fraqueza, caiu na mágoa, caiu na tristeza profunda, e não tem forças para se levantar. Aí a Bíblia está dizendo, se você conseguir converter uma alma, você está salvando da morte ou do inferno. Com certeza receberá o seu galardão. Mas o problema é que na maioria das vezes se preocupamos somente com a nossa vida, em questão espiritual. Dá uma olhadinha para esta cadeira que está perto de você, dá uma olhadinha para o lado, para frente aí, dá uma olhadinha para dentro do templo. Está faltando alguém? Tem sentido a falta de alguém que outrora vinha e não está vindo? Mas o que você vai fazer? Vai ficar simplesmente olhando ou vai fazer alguma coisa? Vai se conformar com isso ou vai ficar inconformado e vai tomar uma atitude e vai dizer: quer saber de uma coisa? Quando o culto terminar eu vou atrás do meu irmão, quando o culto terminar eu vou atrás da minha irmã. Quem sabe você chegando na casa dele ou na casa dela, alguém vai dizer: ele não está aqui, está lá no bar jogando sinuca. Você ainda não vai se conformar. Está no bar jogando sinuca, tem problema não, eu vou lá no bar onde ele estiver jogando sinuca para trazer ele de volta, para ajudá-lo a se levantar, para ajudar ela a se colocar de pé. O que mais a gente vê e contempla nos dias de hoje são homens e mulheres de Deus que outrora pregava, cantava, profetizava, louvava, adorava, mas pararam, estão com suas pernas em cãibras, outros estão com suas pernas quebradas. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer: eu estou levantando os maquis desta geração para ir atrás dos Mefibosetes que estão caídos, para ir atrás dos Mefibosetes que estão fora do palácio, para trazê-los de volta para sentar novamente na mesa do rei, se alimentar do banquete na presença do rei. Deus vai trazer de volta, Deus vai levantar de novo, Deus vai usar de novo. Mas tem um porém: Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Aponte para o seu irmão, diga para ele: Deus quer usar a mim e a você para levantar os que estão caídos. Quer vencer, ajude a levantar os que caíram. E em último lugar, último aspecto, domine as suas palavras. Domine as suas palavras. Aprenda um conselho que eu vou lhe dar. O silêncio às vezes não significa que você é menos sábio. Você está entendendo? Eu já trabalhei com um camarada que, se você falasse de futebol, ele sabia tudo. Se você falasse de política, ele sabia tudo. Um dia eu fiquei impressionado, pastor Hinaldo, porque os camaradas começaram a falar de novela. Ele sabia de tudo. Até o nome dos atores e das atrizes ele sabia. E ai de quem contendesse com ele. E um dia ele começou a bater boca lá, estava completamente errado no assunto, porque ele entrou em questão da Bíblia. E da Bíblia eu sei que ele não conhecia, mas eu conheci um pouquinho. Um pouquinho que a gente conhece, a gente viu que não estava certo. E ele já começou a praguejar, começou a falar demais, começou a se alterar. Aí eu peguei, levantei e me retirei. Aí o outro companheiro falou: tu vai se retirar? Eu falei: vou deixar ele falar sozinho. Uma hora ele cansa. Silêncio não é sinal de covardia às vezes.
Silêncio não é sinônimo de que você não tem conhecimento e entendimento. Não adianta discutir quem está decidido a andar na contramão de Deus. Não adianta discutir quem já decidiu dizer bravamente que Deus não existe. Tem gente, eu já vi pessoas morrer, apodrecer em cima de uma cama, negando a existência de Deus. Mas um dia vai ter que entrar diante do juízo final e reconhecer que Ele não somente existe, mas Ele vive e reina para sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, para a gente terminar. Tiago 3, versículo 1 ao 12. Diminui o fundo um pouquinho, meu filho. Tiago 3, do versículo 1 ao 12. Eu vou pautar aqui versículo por versículo para a gente concluir. Falta 7 minutos para a gente terminar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Segura aí, pastor Hinaldo. Porque todos, em quê? Muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas, não são poucas. Prossegue. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ok, pastor Hinaldo, retorna para mim, por favor. Ora, nós pomos freios nas bocas. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso. Ok, segura. Se alguém não tropeça, é perfeito e poderoso. Perfeito e poderoso. Então o texto diz: mas se és perfeito, irmão, o culto não terminou, a mensagem ainda não. Mas se o tal é perfeito e poderoso, deve fazer o quê? Para também refrear todo o corpo. Ok. Como é que refreia todo o corpo? Pega isso aqui. Ô bispo, como é que eu consigo refrear todo o corpo? Já sei, fazendo isso aqui, ó. Segurei, travei. Não sai daqui o corpo. Daqui não se ausenta. Daqui não escapa. Não é assim. Para refrear todo o corpo, é preciso refrear a língua. Prossegue. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e inflama pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ok, primeiro ponto, colocamos freio na boca dos, e ali refreamos ele, conduzindo todo o seu corpo, é através daquilo ali, umas rédeas segurando, prensadas na boca do cavalo, controla-se todo ele. Só que os versículos dizem que a língua do homem, do ser humano, é tão terrível que não tem como ser domada, de tão terrível que é. E a Bíblia ainda faz comparação que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água: água doce e água salgada. Assim também de uma boca de um crente, de um servo, de uma serva de Deus, não pode brotar bênção e ao mesmo tempo maldição. Mas é o que mais acontece nos dias de hoje. Embora a Bíblia está dizendo que não pode, mas a Bíblia está dizendo que acontece. Mas não é para acontecer. Então, se nós não podemos ajudar, não devemos atrapalhar. Porque uma das coisas que tem tirado muita gente da igreja nos últimos dias são os crentes piadeiros. Os crentes piadeiros são perigosos. Você está entendendo? Ele vê a irmã que já tem tempo que não vem no culto, o irmão que já tem tempo que não vem no culto, aí fica com a piadinha: e aí, turista? Está sumida, hein? Está passeante, hein? Vigia, irmão. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Se você se encontrar com ele, diz: ô irmão, senti sua falta no culto. Homens têm que manter postura de homens de Deus. Mulheres têm que manter postura de mulheres de Deus. Mas tem homens que têm mais postura de meninos. As piadinhas, as brincadeirinhas sem graça. E aí, irmã, o que está acontecendo com você? Está grávida, é? É não, varão, é a tua língua que está maior do que a minha barriga. É porque tem gente que é convertido e não rebate. Você está entendendo? Porque tem irmão, eu como pastor, eu luto que eu trabalho diariamente para trazer de volta os que saíram, para animar os que estão desanimados, para levantar os que caíram. Mas tem gente que não vigia lá na porta. Eu falei domingo passado, a irmã chegou na igreja, o cabelo cortado, aí a irmã vai correndo, marchando, e disse: ô irmã, e esse cabelo? Tu desviou, cortou o cabelo, foi? Se a irmã tivesse me contado no dia, eu tinha falado: volta lá e fala para ela, por que tu não corta o tamanho da tua língua? Falta de vigilância. A pessoa não está congregando, se afastou dos caminhos do Senhor, ou nem crente é, vem para a igreja com a roupa escandalosa, aí a pessoa no vigia diz: irmã, e essa roupa, irmã, escandalosa, irmã? Cuidado para não levar, irmão, na cara a palavra rebatida, para alguém não olhar e dizer: e essa língua, irmã? Dá para fazer um tapete de casamento, irmã? Dá para fazer a fiação da internet lá de casa, irmã? Temos que ter controle nas nossas palavras. Você não pode pronunciar bênção e ao mesmo tempo maldição. Se não souber o que falar, não fala, fica calado, fica em silêncio. Mas bispo, o senhor está pegando pesado, coisa nenhuma, irmão. Eu sou pastor e o pastor tem que pregar a verdade. O pastor tem que ensinar as ovelhas, tem que conduzir o rebanho. Senão daqui a pouco a gente coloca para dentro e tem gente colocando para fora. Deus não nos chamou para colocar para fora. Deus nos chamou para unirmos forças e colocar para dentro, levantar os que caíram, tratar as feridas dos que estão machucados e fazermos com que a obra de Deus cresça na face da terra.
O Deus da Bíblia marcou esta noite de uma forma ampla e gloriosa para dizer para mim, para você: o inimigo não está brincando, ele está fazendo de tudo para nos parar, mas nesta noite eu declaro, eu profetizo: já perdeu a batalha. Aquilo que era fim, Deus torna em começo nesta noite. O que era fraqueza, Deus transforma em força. Te prepare para viver o melhor de Deus. Te prepare para viver coisas novas. Te prepare para falar novas línguas repartidas como fogo. Prepara para derramar novas lágrimas, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria. Te prepara para voltar a pisar em serpentes e escorpiões. Te prepara para voltar a marchar na presença de Deus. Te prepare para voltar a ser moldado nas mãos do oleiro. Parece que tinha acabado, parecia que era o teu fim. O diabo já estava fazendo festa, dizendo: eu acabei com a família dela, eu destruí o casamento dele. Mas já perdeu, Satanás, porque a igreja está de pé. A palavra que bate e corta é como a espada de dois gumes. Ela corta, mas ela poda. Ela corta os galhos que estão atrapalhando o crescimento da obra. Mas depois da podação, aí vem o crescimento. E depois do crescimento, vem os frutos. E depois dos frutos, Deus derrama do seu azeite, da sua presença, e abençoa o seu povo. Aí vem o avivamento, aí vem o crescimento, e o nome de Jesus é glorificado. Quem está entendendo, adore a Deus nesta noite. Chega de viver um evangelho raso. Sai do raso e entra nas profundezas do Espírito. É tempo de viver uma vida santa. É tempo de se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. O Deus da Bíblia fala ao meu coração. E tem pessoas que adentrou o templo nesta noite se arrastando, mas vai sair daqui alegre, de cabeça erguida, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele vai voltar para me buscar. Peça ao Espírito de Deus. Peça ao Espírito de Deus para te dar forças, para você não fazer o mal que você tem cometido às vezes e não quer cometer. Ninguém é suficiente demais para vencer e para lutar sozinho. Chama o conselheiro, chama o seu melhor amigo, chama o intercessor fiel, chama o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, meu amigo, sozinha eu não posso, sozinho eu não posso. O diabo não vai calar a sua voz. Tem crente que estava calado porque falhou, porque pecou, cometeu erros gravíssimos, mas Deus te diz nessa noite: hoje Ele perdoa teus pecados, Ele sara tuas feridas e te diz: levanta-te, não olhes para trás. É mentira do diabo que acabou, é mentira do diabo que não tem perdão, é mentira do diabo que não tem reconciliação. É tempo novo, é uma nova história. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Levante a mão para o céu para receber. Recebe a presença dele, vai. Recebe a unção de Deus agora. O diabo cantava, festejava, dizendo: acabou, mas vai ter que ver você cheio da glória, cheia da glória. Recebe poder de Deus, recebe poder de Deus, recebe poder de Deus. Batiza Jesus, renova Jesus, liberta Jesus, cura Jesus, restaura Jesus. É noite de vencer, é noite de vencer. Você vai chegar em casa cheio, você vai chegar em casa cheia nesta noite, cheia do Espírito de Deus. Abre a boca para adorar o Rei da Glória. Tem batalhas internas acontecendo, tem contritos internos acontecendo. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece e diz: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te entendo, eu te compreendo. É por isso que Ele preparou esta palavra, é por isso que Ele preparou esta noite, é por isso que Ele está falando desde sexta-feira. Prepara-te, Deus tem coisas grandes a fazer na nossa vida.
presença gloriosa aqui. Tem uma presença gloriosa aqui nesta noite. Deus está cicatrizando feridas no coração, na alma. Tem pessoas que foram machucadas com palavras, com atitudes, mas o Espírito de Deus te abraça nessa noite e te diz: não temas, não temas, você vai voltar. Para a gente finalizar, levante a mão lá nos céus. Repita assim comigo: Senhor, eu creio que esta noite é uma noite de reconciliação. Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Senhor, faz de mim o que tu queres. Diga: Senhor, eu preciso de um renovo, de um revestimento da tua presença. Diga: Senhor, eu tenho sido bombardeado no mundo espiritual. Eu tenho passado por situações que só o Senhor sabe, mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, renova a minha vida, a minha estrutura para vencer. Senhor, aonde eu estou agora, eu te peço, toca em mim com a tua presença, porque não me vejo digno de tocar no Senhor. Mas eu te peço que agora eu possa sentir a tua presença na minha vida. Diga: Senhor, derrama sobre mim a tua presença, do teu Espírito agora. Senhor, se tu me amas, derrama sobre mim a tua presença e renova as minhas forças agora, 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 agora. Shadabacanda labanore canta labatora bacai, o labacoto de ponde boquina labacala bacanda labai, o labacoporo yancho porque plonde labais, uribicando le playa sobre le flais, suribicando labachanda labagais, uribicando loblonde canto lo plovia labagas, suribicala bahai. Deus está purificando, santificando, renovando, batizando, avivando, curando, restaurando. Recebe poder, recebe poder, recebe a presença de Deus agora. Você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir. Está chegando a hora de ir para casa. A colheita já começou, está pertinho da gente ir para casa. Já é a última hora, já é os últimos tempos. Santificai-vos, pois, santificai-vos, pois. Sem a santificação ninguém verá Deus. Os dias são maus, mas Deus cuida dos seus. Deus te sustenta, Deus te conduz, Deus te fortalece. Preparai os vossos corações, porque o dia do Senhor está próximo.
Senhor manda dizer para a igreja: prepara-te para sentir saudade. Prepara-te para sentir saudade. Meu Deus. Valorize quem colocou na sua vida do seu lado. Deus manda dizer: prepara-te para sentir saudade. Aproveita cada dia, cada minuto, cada situação. Aproveita cada dia como se fosse o último dia. Deus manda dizer claramente aqui: prepara para sentir saudade. Então valoriza. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não brinco com as coisas de Deus. Mas Deus está me dizendo que vai colher alguém. Prepara-te para sentir saudade. Daqui para frente, cada abraço vai ser como se fosse o último abraço. Cada palavra vai ser como se fosse a última palavra. Cada atitude vai ser como se fosse a última. Deus me diz claramente: prepara para sentir saudade. Então valoriza cada minuto. Assim diz o Senhor. Não vai dar tempo de despedir. Então valorize cada momento. Não questionarás, somente adorarás, diz o Senhor. Não questionarás, somente adorarás, diz o Senhor. A mesma proporção que o Senhor tem saudade de te usar, você vai sentir saudade. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Diga para ele, diga para ela: se precisar de um ombro amigo, eu estarei aqui.
O Espírito do Senhor está aqui. Tem gente que está torcendo para o culto acabar, mas o Senhor diz: não torça para o culto acabar, mata a saudade. Aproveita cada momento como se fosse a última vez. Quero finalizar esta mensagem perguntando se tem alguém nesta noite que reconhece que precisa de uma nova história, que precisa fazer uma aliança com o Senhor. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Todos estão firmados? Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A nossa